senador José Aníbal, pelo PSDB de São Paulo. Senador, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Zezé. Prazer voltar a falar com você, com seus ouvintes de Campinas e da região. Muito bom dia e prazer de estar aqui presente, né? Finalmente conectou. Ai, bacana, obrigada. Bom, senador, eu vou começar por um assunto que está incomodando o Brasil inteiro, que é a história do André Mendonça, nomeado há mais de 3 meses, indicado, né, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e cujo nome está lá, trancado na gaveta do Davi Alcolumbre, o presidente da CCJ. Como é que o senhor vê esse imbróglio todo? Acaba prejudicando o Brasil, porque nesse momento o Supremo Tribunal Federal tem 10 ministros e rolam os empates e tudo mais. Olha, primeiro que as pessoas saberem, né, o Senado, como toda a Casa de Parlamento, tem várias comissões. O Senado tem uma de Constituição e Justiça. Essa comissão, que é uma das mais importantes do Senado, tem a incumbência, a responsabilidade de sabatinar indicados para o Supremo Tribunal Federal, entre outros. E quem marca dia para que isso aconteça é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Aliás, os presidentes de comissão, eles têm uma grande autonomia. São eles que definem quem vai ouvir quando tem alguma outra questão, audiência pública, etc, etc. Claro que procuram compartilhar com os outros senadores, mas a decisão é do presidente. O presidente Davi Alcolumbre, já faz quase 3 meses, foi feita a indicação pelo presidente da República do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, e ele ainda não convocou a comissão para sabatinar o indicado pelo presidente da República. Isso está gerando um certo desconforto, tem parlamentares que gostariam de que isso acontecesse logo. Você mesmo disse aí, o Supremo está com 10 ministros, falta um, né, são 11, e está gerando um certo estresse aí. Mas não é a principal questão que o Brasil tem, não, viu, Zezé? Mas, senador, desculpa, deixa eu só insistir. É a Rose, bom dia. Eu só vou insistir com o senhor, Rose, porque essa história pode não ser a principal, mas ela ela é muito importante para o nosso país, principalmente porque o que a gente tem visto e que está se colocando é que é uma questão política, de uma briga entre o Alcolumbre e ele não quer o André. A minha pergunta é, mesmo que esse presidente tenha autonomia, os outros senadores não têm, não existe um instrumento regimental na casa que possa permitir que haja essa convocação, até porque quando ele não faz isso, tranca a pauta. Não tranca a pauta, não, da Comissão de Constituição e Justiça. Porque o presidente tinha dito que tranca numa matéria que eu li dele, mas tudo bem. Não. O presidente tem autonomia com relação à pauta. Ele pode até trancar a pauta, ele tomar a decisão de trancar a pauta quando ele disser, por exemplo, olha, enquanto essa matéria não for votada, eu vou pautar outras matérias. Como ele está pautando outras matérias, a comissão está funcionando. Mas eu acho que essa é uma questão que devia ser resolvida, porque se existem posições diferentes, né, que elas se manifestem. E depois, o André, o indicado, o nome dele vai para o plenário do Senado. Sim. Pode até o presidente do Senado chamar para si e fazer a indicação, o processo de indicação do novo ministro Supremo direto no Senado. Aí tem previsão de sabatina, mas teria ali certamente pessoas defendendo, pessoas que não defenderiam e tal, enfim, e o Senado decidiria. Eu espero que isso se resolva o quanto antes, porque realmente é uma coisa que está incomodando. Eu vejo até por vocês terem transformado esse ponto no primeiro ponto da nossa conversa. Pois é. E aí, eu tenho mais uma, Zezé, já passo para você. Nós estamos desde que o presidente da Câmara assumiu, a Câmara Federal assumiu a principal cadeira, né? Ele tem pautado alguns assuntos que têm sido, assim, ao meu ver, um retrocesso na questão de combate à corrupção.
E durante esse período, o Senado acaba sendo um contraponto à Câmara, no sentido de ser um pouco mais coerente com aquilo que o cidadão brasileiro quer. O senhor acha hoje que o Senado ele tem feito ele tem se colocado como um órgão, um colegiado que o cidadão pode perceber que há diferença em relação a essa trama toda que a Câmara está fazendo ou não? Como que o senhor vê? Eu não diria trama da Câmara, mas eu concordo com você. A Câmara tem tido pautas que não são boas. Há 2 meses atrás, a pauta da Câmara era votar distritão, retroceder nas coligações partidárias. O Senado derrubou, não é? Enfim, o Senado tem revisto muitas posições da Câmara, inclusive o projeto que eles mandaram. Eu lembro bem, no dia 2 de setembro nós votamos e o governo foi derrotado. Era uma medida de prorrogação do auxílio emergencial, de uma modalidade de emprego na emergência, que era a empresa poder contratar funcionários com redução de horas e redução proporcional do salário. Essa era a medida provisória original. A Câmara acrescentou 69 jabutis à medida. E entre esses jabutis, acrescentou um que modificava 75 artigos da CLT. Uma coisa inacreditável. Nós derrubamos a medida inteira. 47-27 foi uma derrota forte do governo e uma vitória desse procedimento aleatório de ficar, manda uma medida provisória, põe um bando de jabuti no meio e governa desse modo. Não vai evoluir mais, o Senado está muito atento a isso. O Senado tem sido a casa revisora e agora mesmo, eu, por exemplo, votei contra aquele projeto sobre a questão de idoneidade, né? Votei contra porque eu propus que fosse crime doloso, rachadinha, tortura policial, né? Alguns outros crimes. E houve recusa em aceitar essa emenda. E eu disse, olha, sem que isso esteja bem explicitado, embora eu considere que algumas coisas tinham que ser mudadas, eu não voto esse projeto, votei contra. Claro que foi derrotado. Mas nós temos votado matérias muito importantes, inclusive um novo marco do setor ferroviário, e temos procurado rever posições adotadas pela Câmara. Eu já sei, por exemplo, a Câmara tem muita dificuldade de votar essa mudança do imposto de renda que o governo fez, que chama de reforma tributária. Isso não é reforma tributária, coisa nenhuma. Isso é uma mudança tributária para o governo levantar um recurso adicional, uma emergência, que é como tem agido o governo, por impulsos. Bom, o senhor está falando dessa questão desse programa, do projeto do IR, né, que já está no Senado, está sendo relatado agora. Então eu queria que o senhor me falasse desse projeto, que assim agrada médico, advogado, ferra com todo o resto, mas esses estão felizes da vida, como nunca. Então, qual a expectativa que o senhor tem, do que vai sair disso daí, se vai passar? E depois eu gostaria que o senhor me falasse também sobre a aprovação do projeto do ICMS para combustíveis, e que eu tenho a impressão de que os governadores estão meio fulos com isso. Não só os governadores, né? Os economistas estão dizendo que não é o foco, né? Não é a gasolina não aumentou por conta do ICMS, né, senador? Vamos nos pôr de acordo aqui numa coisa. O Brasil não tem um presidente que governa. Ponto. Basta pegar a agenda dele. Não tem nenhuma reunião dele com a equipe econômica, com sindicato patronal, com sindicato de trabalhadores, com entidades, nada. O que tem é um presidente que age criando factoides toda hora. Agora mesmo vi um que ele chora no banheiro, quando ele está no banheiro. Eu lamento que ele chore quando está no banheiro. Ele devia chorar publicamente, sobretudo os 600 mil mortos que ele desdenha. O Brasil, só um detalhe, o Brasil já vacinou 100 milhões de pessoas. No começo desse ano, 22% dos brasileiros diziam que não iam se vacinar. Hoje, apenas 5%. 95% dos brasileiros ou já se vacinaram ou querem se vacinar. Desses 5% que são contra, entre eles está o presidente da República, que devia dar o exemplo. Bom,
Voltando a essas duas questões, acho que se depender do Senado, não passa o imposto de renda e difícil passar o ICMS da gasolina. O imposto de renda, porque isso é como disse o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, isso é um projeto de hienas, de gente que não está bem intencionada, de gente que não quer fazer a reforma tributária. O ponto básico da reforma tributária qual é no Brasil? Quem paga imposto no Brasil, paga mais impostos, são os trabalhadores. E os trabalhadores que ganham menos pagam mais ainda. Os mais ricos pagam muito menos imposto. Não só proporcionalmente, é absolutamente. Tem gente riquíssima que quase não paga imposto nenhum. Ou então manda o seu dinheiro para paraíso fiscal, como fez o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central, o que é inaceitável. Em qualquer outro país, os dois se demitiriam. A questão do imposto de renda está com o senador Ângelo Coronel. Ele já disse, olha, eu vou chamar pelo menos 8 audiências públicas para discutir isso. Justamente o que você disse, Rose, chamar os profissionais, as pessoas que são especialistas, etc. Nós já temos 2 propostas de reforma tributária, uma na Câmara e uma no Senado. Vamos encarar esse desafio, parar de remendar. Vota uma dessas reformas, põe elas para tramitar, aperfeiçoar e votar. A questão do ICMS é uma ilusão. O Senado tem vários... A do Senado passou, não passou, senador? Passou a semana passada ou retrasada? Não, a do imposto de renda passou, agora foi para a Câmara. Tá? Não, eu digo agora do Senado? A do ICMS. Tá. O imposto de renda passou, já está no Senado. Sim. O senador Ângelo Coronel, que já disse que vai fazer 8 audiências públicas. Esquece esse ano, que era o objetivo do governo. Vai para o ano que vem, já é um sinal de que não há muito apreço por esse tipo de impulso do governo que só serve para resolver uma situação emergencial. Segundo, essa questão do ICMS. O que a gente vê nas repercussões todas, primeiro, o presidente ele é um especialista em terceirizar a responsabilidade, ele sempre arruma um responsável. Na questão dos combustíveis, ele jogou a responsabilidade em cima da Petrobras. O general da Petrobras disse, nós não vamos mudar a nossa política. Os reajustes nossos vão ser feitos de acordo com o reajuste do dólar. A Petrobras é uma empresa internacional, etc, etc. E o dólar está completamente descontrolado. Mais de R$ 5,50 por $1. Com isso, o impacto no preço dos combustíveis começa na origem, né? Em quem produz e processa essa matéria-prima, que é a Petrobras. É um monopólio. Então, agora, como a Petrobras diz que com ela não, o governo vai atrás do ICMS. Está criando um procedimento, vai criar uma média do preço dos derivados de combustível nos 2 anos anteriores. Dentro dessa média, vai estabelecer um valor fixo, enfim, altera a política atual de ICMS no caso de combustíveis. O que vai acontecer? Os estados e municípios vão perder, os números estão variando entre 25 e 30 bilhões de reais por ano. É evidente que esse é um assunto que vai mobilizar todos os governadores e prefeitos, porque o ICMS é dos governos estaduais e dos prefeitos, justamente aqueles que recebem a maior pressão para atender as demandas da população, na saúde, na educação, no saneamento, enfim. Acho muito difícil isso prosperar no Senado. Até porque eu acho que no Senado há uma ação dos senadores que é mais independente do governo. Não é que é de oposição, mas é mais independente. O Senado, em certos momentos, ele consegue refletir bem o sentimento do país. A Câmara não deixa de ser também assim, mas existe ali uma composição política, aquela tal base do centrão, que vota qualquer coisa, né? A questão é colocada e eles votam, não interessa o governo. Senador, então, o senhor falou nisso, falou em centrão, e eu acho que foi ontem, eu vi uma matéria interessante, não sei se na Folha, no Globo, mas enfim, essa matéria dizia o seguinte, que o PSDB da Câmara está muito mais bolsonarista agora do que quando o presidente do partido, Bruno Araújo,
definiu aí isso daí em 7 de setembro, que o partido iria para a oposição, isso depois do Bolsonaro ameaçar as instituições e tudo mais. Como é que o senhor vê isso? Em vários projetos desses, que o senhor inclusive citou, tem a chancela do PSDB, assim como tem a chancela do PSDB, por exemplo, nesse projeto que está tratando agora do Ministério Público. A gente ficou surpresa em ver assim, o tanto de cara do PSDB ali votando para colocar o projeto na pauta. Eu lamento profundamente. Eu já falei isso publicamente para os líderes do PSDB na Câmara, para os deputados. Já disse com clareza meridiana o seguinte: tem muita moeda na política hoje e pouca política. A política perde densidade, perde importância, o interesse público, quando a moeda, a tal das emendas, acaba que o deputado acha que vai se eleger se ele realmente puder ter muito recurso para distribuir nas suas bases, etc. É a volta, num certo sentido, dos currais eleitorais. Não tem política, não tem o que serviço para apresentar, mas apresenta emenda que ajuda na gestão, etc. E eu espero que sejam todas muito bem usadas. Então, a moeda tomando o espaço da política. Evidentemente que isso é muito ruim. No caso do PSDB é lamentável, porque o PSDB, e eu trabalhei muito por isso, há 2 meses atrás, se definiu como um partido de oposição. Para mim sempre foi, deveria ter sido, não é? E eu queria naquela resolução que a gente acenasse também com a possibilidade do impeachment. Ficamos de estudar. De lá para cá isso pouco evoluiu, infelizmente, mas nós estamos num processo de prévias para escolher um candidato a presidente da República, e eu acho que esse processo pode revitalizar o partido ou não. Se revitalizar, o PSDB certamente vai poder disputar a confiança do eleitor. Se não revitalizar, o PSDB vai ter que fazer como fazem os partidos do Centrão. A política é uma ação de tomar lá da cá, no sentido de conseguir benesses aqui e acolá, não cuidar das questões mais gerais de interesse público, reforma tributária, reforma administrativa, mas para valer, não no gogó. Esse compromisso infinito com a educação que nunca se realiza, porque ele é discurso. Senador, o senhor acha, assim, na sua avaliação, como um político de dentro do PSDB, que houve uma redução da musculatura política do PSDB? Porque eu lembro quando o PSDB nasceu, ele já nasceu grande, importante, e hoje eu vejo que nós vamos ter prévias do PSDB aí, com algumas disputas internas, mas eu não vejo o PSDB sendo uma possibilidade de ter um nome que faça frente ao Lula ou ao Bolsonaro. Como que o senhor vê o PSDB? E se o senhor achar que houve uma redução da importância política do PSDB, onde foi que o PSDB errou para se distanciar do eleitor? Acho que a sua pergunta é essencial. O PSDB perdeu musculatura. Aquele grupo de homens e mulheres que em 89 criou o PSDB, criou um partido para realmente enfrentar os desafios do Brasil. Isso é tão verdadeiro que 5 anos depois, o Plano Real, não é, que acabou com a inflação, quer dizer, reduziu a inflação para patamar de 3, 4, 5%. Agora já estão com 10%, queira Deus que não vá acima de 10%, porque começaria a ficar incontrolável e está expropriando renda de todos os trabalhadores, estão perdendo renda pela inflação. Bom, então acho que o PSDB perdeu musculatura, sim. Aquelas grandes lideranças que tivemos na criação, Montoro, Mário Covas, Zé Richa, Fernando Henrique, Zé Serra, tantos outros, Geraldo Alckmin, alguns ainda ativos, a maioria não ativos, alguns mortos, mas a grande expectativa é que essa nova geração do PSDB viesse com a mesma energia e o mesmo compromisso. Infelizmente, isso não está acontecendo. Infelizmente. E acho que realmente você tem razão em questionar a possibilidade do PSDB ter um candidato competitivo. Eu acredito que é possível ter esse candidato competitivo entre aqueles 3 que estão na disputa, o Arthur Vigílio, o João Dória e o Eduardo Leite. Se conseguirmos
tirar um candidato, e vai sair um candidato nessas prévias, manter a integridade do partido, nós já teremos um novo líder no partido. Mas o senhor acha que, independente de quem ganhar, o senhor acha que o partido se une, ou o senhor acha que não vai ter essa união? A condição de sobrevivência do partido é a unidade. Se não tiver unidade, o que vai acontecer? Vai ser mais um personagem do processo, não vai ter centralidade no processo. Então, desse resultado tem que sair unidade e posições claras para o Brasil. E, evidentemente, posições claras para o Brasil não tem nada a ver com essa falta de rumo que o Brasil tem hoje. O Brasil está perdido. O governo não tem eira nem beira. E tem mais 15 meses de governo. Isso que me preocupa. 15. O presidente está totalmente empenhado em tentar se viabilizar, está perdendo muito prestígio em opinião pública, não é? Mas tem uma base que ele conserva, está sendo afetada, mas ele conserva, e vai ter que surgir alguém, uma liderança, que seja portadora de uma esperança. Dos que estão aí, dos que estão aí no PSDB, que pleiteiam ser esse candidato, quem o senhor acha o mais preparado? Zezé, eu sou coordenador do processo de prévias. Então, nessa condição, eu não posso declinar. Não posso falar nada, né? Eu estou cuidando para que o processo se realize com uma boa participação do conjunto dos filiados. Nós vamos começar, inclusive, os debates entre os candidatos, e o primeiro vai ter cobertura do Globo. Como que o senhor vê a possibilidade da saída do Alckmin do PSDB? O senhor acha que isso é uma perda para o partido? Claro que é. O Geraldo Alckmin foi 4 vezes governador de São Paulo, 4. Uma ele sucedeu ao Mário Covas, outras 3 ele foi eleito. As 2 últimas ele foi eleito no primeiro turno. Pois é. É alguém que tem fundada presença no estado de São Paulo. Perder um quadro como o Geraldo Alckmin é perder uma parte da nossa história, aqui em São Paulo principalmente. Bom, senador, nós temos que encerrar a entrevista, que a gente tem que entregar agora para o esporte, ainda mais com o Brasil ontem arrebentando, né? Mas foi um prazer. Faltava aquilo ali, né? Faltava mostrar aquilo pra gente. Mas olha, muito bom dia pro senhor, muito obrigada, bom fim de semana, e vamos marcar uma outra. Muito obrigado, Zezé. Sexta-feira eu vou estar em Campinas. Oba! Eu vou visitar o Hospital da Mulher, com o qual já colaborei, vou visitar o prefeito, vou passar umas horas por aí.